Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E se você já é inscrito aqui no canal faz tempo, você sabe que esse cenário significa que o vídeo de hoje é sobre os filmes assistidos durante o mês de novembro. E bom, novembro foi um mês muito bom, assim, eu por muito tempo tive muita dificuldade em conseguir manter toda a minha rotina e também assistir a muitos filmes, então os meses de junho, julho, agosto e setembro foram realmente muito difíceis. Aí mês passado acho que foi um mês que eu consegui assistir uma quantidade muito boa de filmes, até porque eu tava fazendo uma maratona de filmes de terror e tudo mais, e agora em novembro eu não consegui acompanhar a mesma quantidade do mês passado, mas ainda assim eu acho que eu mantive numa quantidade ótima, assim. E bom, sem mais delongas, vamos então aos dados do mês. Esse mês então eu assisti um total de 18 filmes de 15 diretores diferentes. Os diretores em amarelo são aqueles que são um pouquinho mais reconhecidos, né? E essa diferença entre a quantidade de diretores e a quantidade de filmes é porque tem muitos filmes que mais de um diretor dirigiu e também eu repeti um dos diretores, que foi o Francis Lawrence, que dirigiu ali os filmes de Jogos Vorazes, mas vou falar disso um pouquinho mais pra frente. E também vocês podem ver que em amarelo temos pouquíssimos diretores, né, desses mais conhecidos, mas ainda assim temos alguns nomes extremamente marcantes. Enfim, alguns dos meus favoritos, né, como o Hitchcock e o Scorsese, então foi um mês bom. E o Ridley Scott e também o David Fincher são lançamentos que tiveram esse mês, né? Foi um mês muito bom, assim, pro cinema nesse quesito. E esse mês a gente teve um total de 6 gêneros diferentes também. A diferença ali de quantidade é porque muitos filmes são classificados com mais de um gênero, e dessa vez eu acho que é a primeira vez que isso acontece, mas a gente tem um empate triplo na posição de primeiro lugar, onde a gente tem a categoria de ação, aventura e drama com 8 filmes. E já em relação aos dias da semana, novamente a gente tem uma semana completa, e vocês que acompanham esse quadro aqui no canal sabem que por muito tempo eu batalhei para conseguir esse feito, mas finalmente estamos aqui numa sequência muito boa. Sábado segue sendo o dia em que eu mais assisti filmes, por motivos de final de semana, e aí a gente teve um empate do segundo lugar com domingo, quarta e sexta-feira com 3 filmes. O que me surpreende pela quarta-feira, e eu realmente não tenho nenhuma explicação pra falar pra vocês do porquê, mas apenas aconteceu. E em comparação com as minhas notas e as notas do IMDb, eu sinto que esse mês a gente teve mais diferenças, né? Ou nos meses anteriores, geralmente a gente entrou num consenso, mas nesse mês eu sinto que tem grandes diferenças em grande parte dos filmes, não só nos que eu amei e nos que eu odiei, né? Porque geralmente os filmes que eu não gosto, o IMDb é um pouquinho mais bonzinho, porque eu realmente sou um pouco cruel às vezes com eles. E os filmes que eu gostei, o IMDb é um pouco mais pé no chão do que eu, mas aqui eu vejo que até os filmes que eu me sinto neutra em relação a eles, eu e o IMDb a gente não entrou num consenso. Acho que fazia tempo que não tinha essa diferença, assim, que eu pelo menos sentia isso, então é uma coisa interessante de se reparar, né? E já em relação aos minutos assistidos, durante o mês de novembro eu assisti um total de 2.203 minutos de filmes. O que eu acho que é uma quantidade ok, assim, mês passado realmente foi um mês absurdo, a gente bateu o recorde de minutos assistidos e também não foi o menor número, né? Eu acho que foi um mês bem mediano, mas vou falar que o que aconteceu de problema esse mês é que eu parei, entre aspas, de assistir filmes durante o mês muito cedo. O último filme que eu assisti foi no dia 22, e enfim, tem muitos fatores que agregaram a esse fator, né? Tem muitas coisas, semana final ali da faculdade, trabalho, enfim, eu podia dar muitas desculpas, porque realmente elas são verdadeiras. Mas com a maior sinceridade do mundo, o motivo disso foi porque eu simplesmente fiquei viciada em Fortnite durante o final de novembro e agora início de dezembro. Eu nunca tinha jogado o jogo na minha vida, mas depois de assistir Jogos Vorazes, muitas pessoas me recomendaram, então eu comecei a jogar e eu simplesmente fiquei obcecada. Enfim, tô tentando parar porque de fato se tornou um vício, assim. De fato, é muito parecido com Jogos Vorazes, então se você gosta de Jogos Vorazes, eu realmente recomendo esse jogo porque é muito parecido. Mas enfim, terminando então os dados do mês, vamos então para o ranking desse mês. Em 18º lugar ficou o filme The Other Zoe, é um filme de comédia romântica da Amazon Prime e eu achei ele tenebroso, assim, eu acho que
Eu não vou me alongar muito e explicar pra vocês sobre o que o filme se trata, mas se vocês lerem a sinopse, vocês vão entender o porquê que esse filme é super esquisito. Mas assim, não comprei ali a química do casal, os atores não são tão bons assim, a história não era tão interessante. Ela tinha chances, eu acho que chegou um ponto que ela poderia ter ficado muito legal, mas eles não souberam aproveitar dessas pequenas chances. Os personagens coadjuvantes não fazem sentido existirem dentro dessa história, porque são uns plots totalmente furados e que não tem explicação nenhuma. Enfim, realmente não gostei desse filme e vou dizer mais, ele tá concorrendo como um dos piores filmes que eu assisti esse ano. E em 17º lugar é o Quiz Lady, que é um filme com a Awkwafina e com a Sandra Oh, e eu, como uma fã de Grey's Anatomy, me senti na obrigação de assistir. E assim, ele é mais legal que o anterior, isso eu posso garantir com toda certeza. Ele é um filme meio a versão ultra comédia de Quem Quer Ser um Milionário, digamos assim, se o personagem principal tivesse uma irmã. É meio esquisito, tem umas coisas exageradas, enfim, mas ok, sabe? Não curti muito, mas eu consigo aceitar até a existência desse filme. O final até que é emocionante, eu acho que a relação ali das irmãs chega num ponto legal, assim, né? As duas atrizes, elas conseguem ter uma relação de irmãs muito verídica dentro do filme, assim, e acho que essa é a parte positiva dele, né? Eu gosto bastante de filmes que contam desses programas de resposta, né? Esse ano também eu assisti um chamado Quiz Show, que eu acho que é um filme muito bom, inclusive foi indicado ao Oscar e é mais pro drama, né? Esse daqui é totalmente do lado da comédia. Ele é um filme, definitivamente. E em 16º lugar ficou o filme Como Enlouquecer Seu Chefe. Esse filme foi, digamos que, não sei exatamente da onde que ele surgiu pra assistir, talvez recomendação dentro do próprio Letterboxd, assim. É um filme que até que tem uma premissa interessante, assim, mas eu realmente não consegui me conectar com a história e com nenhum dos personagens. Eu achei o filme, assim, muito chato, ele me perdeu várias vezes durante a narrativa. Também é um filme meio de comédia, que meio que traz essa coisa de satirizar, assim, o ambiente de escritório, né? Aquela coisa que a gente vê muito nesses filmes americanos, um escritório cheio de mesas, assim. É um filme, não foi pra mim, assim, a comédia não era o estilo que eu curto, assim, não consegui me conectar com os personagens, não rolou apenas. Em 15º lugar fica o filme Tudo ou Nada. Esse foi um filme que eu assisti por ele ser um dos indicados ao Oscar, melhor filme, o que é muito surpreendente, assim, né? Ele é um filme diferente, assim, principalmente quando você analisa ele como um indicado ao Oscar. Ele é um filme realmente mais pra comédia e é um daqueles filmes que simplesmente não eram pra mim. Ao contrário do outro filme, eu acho que ele simplesmente não era pra mim, assim, eu não era o público-alvo desse filme, eu também não consegui me conectar com os personagens, com o plot, eu quase dormi várias vezes durante o filme, assim, realmente não curti, achei ele chato, assim, mas é um daqueles filmes que simplesmente não eram pra mim. E essa é a única resposta que eu tenho a dizer sobre esse filme. E em 14º lugar temos o filme Napoleão. Eu já gravei crítica desse filme aqui no canal, então eu vou manter bem breve a minha crítica. Mas, enfim, pontos positivos do filme. Gosto muito das cenas de batalha, acho que elas são muito interessantes. O maior ponto negativo realmente são as inconsistências históricas dentro do filme, como eu falei tanto na crítica lá. Eu não sou historiadora, então eu não sei dizer assim com toda certeza, eu não posso afirmar pra vocês o que é inconsistência e o que não é. Mas você pesquisando rapidamente no Google, você já encontra vários historiadores que foram assistir o filme e é realmente surpreendente a quantidade de coisas que tem dentro desse filme. E ele não se... Ele não se divulgou como um filme dessa forma. Porque se ele fosse um filme mais satirizado, né, um filme que pegasse uma figura histórica e realmente mudasse um pouco ali os eventos, realmente uma vibe meio Maria Antonieta da Sofia Coppola, eu acho que ele ia ser um filme legal, mas ele não se propõe a isso, né, e todo o filme é meio que voltado ao redor da relação entre o Napoleão e o seu relacionamento com a sua esposa Josefina. E eu não sei o que aconteceu, eu não sei se... Bom, vai sair uma versão do filme de 4 horas na Apple em algum momento. Não sei se foi por conta desse corte pro cinema, mas eu não consegui sentir nada por aquele casal. Eu não tava torcendo pra eles ficarem juntos, eu não tava sentindo aquela química absurda que era descrito ali dentro das cartas. Eu realmente não consegui me conectar com o filme.
Não sei, ele foi muito diferente do que eu imaginei que ele seria, talvez seja por isso, talvez seja a minha culpa, né? Talvez eu tenha imaginado ele de uma maneira e ele não foi desse jeito e eu acabei me decepcionando, mas realmente não curti, assim. E ele, apesar de não ter suas 4 horas de duração, ele ainda assim é um filme comprido, assim, e é curioso. Senti falta de algumas coisas, senti falta de contexto histórico atrás, né? De todas as situações que estavam acontecendo, mas enfim. Não tô torcendo para que a versão de 4 horas do diretor, até porque eu gosto bastante do Ridley Scott, seja meio que supra essas necessidades que eu tive, meio que responda a todos esses problemas dentro do filme, né? Mas realmente não curti, assim, eu tava esperando muito mais. Em 13º lugar ficou o filme Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1. Vocês podem ver que os filmes dos Jogos Vorazes vão começar a aparecer agora, porque eu fiz uma maratona pra poder assistir um novo filme. Não é necessário, tá, gente? Eu realmente só fiz pra entrar no clima. E aí, quando eu assisti mais novos filmes, esse já era o que eu menos tinha gostado. E eu imaginei que talvez mais velha eu gostaria mais, né? Porque ele é um filme que tem... Não que os outros não tenham, né? Tem muito forte ainda assim um teor político. Mas aqui é um filme muito mais centrado nessa coisa, né? Mas eu não curto, assim, pra mim ele é um filme extremamente parado, assim, tem poucas cenas realmente marcantes e memoráveis dentro do filme, ao contrário dos outros 2 primeiros. Eu não curti, assim, eu não tenho como dizer exatamente a parte como adaptação, né? Eu li os 2 primeiros livros de Jogos Vorazes e o terceiro eu acabei não lendo justamente porque eu tinha essa memória de que eu não gostava dos últimos 2 filmes, né? Então acabou que nem tenho como dizer se ele é realmente muito parecido com o livro, mas pelo que eu vejo as críticas, o pessoal sempre fala que é uma adaptação muito fiel, assim, então creio que o livro deve ser meio parecido com isso. Eu acho que muitas coisas dentro do filme ficam mal explicadas, tem muitos fatores dentro do universo de Jogos Vorazes que nos filmes eles não colocam e tudo bem, não dá pra você adaptar tudo dentro do filme, né? É uma adaptação, né? Não é uma releitura, digamos assim, né? Mas eu sinto falta de algumas coisas e eu acho que tem algumas coisas muito interessantes que eles deixam de fora e aqui dentro desse filme, pelo que eu vi, assim, dentro da internet, tem muitas coisas, assim, que eles deixam de lado e algumas coisas que não fazem tanto sentido, alguns planos de alguns personagens que não fazem tanto sentido sem essas informações. Em 12º lugar, tem o filme A Esperança, Parte 2. Como eu falei, esse já acho que é mais divertido, porque ele tem ali uma sequência de ação bem interessante, né? No meio do filme e até mesmo lá pro final. Eu já gosto mais desse filme, acho ele mais interessante, acho que todas as partes legais, talvez, do livro tenham ficado para esse lado agora do filme. Vi, inclusive, que o diretor estava falando que ele se arrependeu de dividir em 2 partes, né? E eu não sei dizer, novamente, porque eu não li o livro, mas eu acho que foi a decisão certa e acho que os filmes poderiam ter explorado mais coisas. Eu senti falta de algumas coisas que tem dentro dos livros de ter sido explorado. Muitas das informações são apenas jogadas, eles nem explicam o contexto. Eu assisti junto com meu irmão, então muitas das coisas eu tava explicando. Não que você fique em dúvida assistindo, mas são alguns fatos muito interessantes, né? E daí, enfim, tive que ficar falando, sabe isso daqui? Isso na verdade não sei o que, não sei o que lá. Enfim, senti falta de alguns fatos. Acho que é um filme bom, assim, eu gosto bastante do universo de Jogos Vorazes, vou falar um pouco mais pra frente, né, quando chegar nos outros filmes, mas acho que realmente a Esperança é o que eu menos gostei, assim, porque realmente acho muito parado, tanto a primeira parte, principalmente a primeira parte, quanto a segunda. E em 11º lugar ficou o filme The Killer, esse filme também, já fiz crítica aqui no canal sobre ele, vou manter breve agora a explicação. Eu acho que o filme é muito bom, assim, pelo que ele se propõe. Ele é bem parecido com John Wick, talvez, só que eu acho que ele é mais interessante porque ele meio que dá um rosto para as pessoas o qual o personagem ali principal tá combatendo, né? Que aqui é o assassino e no filme do John Wick é o John Wick. Ele é um filme que tem muitos fatores positivos, em principal a direção, que é do David Fincher, que eu simplesmente amo os filmes dele, mas não é um filme pra mim. Eu não curto muito essa vibe assim de filme, senti falta de algumas coisas, imaginava ele de outra maneira.
Enfim, acho o começo dele muito bom, o final também acho muito bom, mas o meio realmente não me prendeu muito, então a culpa dessa vez foi minha, porque o filme de fato é muito bom quando você analisa ele, principalmente nessas coisas, na parte da direção, né? Ele é excelente, mas realmente a parte da narrativa era um daqueles filmes que simplesmente não é o meu estilo. Em 10º lugar ficou o filme A Fire. Ele é um filme alemão que inclusive não foi enviado pela Alemanha para concorrer agora no Oscar de melhor filme internacional. Ele é um filme de 2023. Eu acho que ele tem algumas coisas muito boas, mas no geral falta dentro dele personagens mais carismáticos e que consigam, talvez não necessariamente carismáticos, mas que consigam talvez se conectar com o espectador, talvez puxar a atenção dele, assim, eu acho que eu senti muita falta disso, principalmente dentro do protagonista, assim, e, enfim, o protagonista já não era muito apelativo e os personagens ao redor dele também não eram, enfim, senti muita falta disso. Ele é um filme ok, assim, não acho ele um filme uau, meu Deus do céu, não me mudou como pessoa, mas também não acho ele um filme ruim, né? Nenhum desses aqui, na verdade, é um filme ruim. Muitas vezes é só um filme que não era pra mim, né? Mas esse, eu realmente acho que os personagens faltou ter um pouco mais ali, talvez deixar eles um pouco mais humanos. Apesar do protagonista, ele ser um humano, mas um humano muito insuportável, assim. E agora eu vou trazer a grande polêmica, né? Em 9º lugar ficou o filme The Marvels. Eu sei que muitas pessoas vão discordar disso completamente. E eu acho super justo, né? Filme de super-herói ultimamente tá muito saturado, até porque muitas vezes eles seguem aquela mesma estrutura de sempre, ou enfim, traz um filme extremamente genérico. E aqui, de fato, a gente tem muitas coisas que são genéricas, como a própria vilã do filme, que, enfim, não acho que ela seja a pior da Marvel, mas com certeza ela tá na lista de uma das piores, assim, em todos os sentidos possíveis. Tipo, a personagem é isso, né? Não é tão bem construída, até o figurino dela não é tão interessante assim. Mas dentro desse filme eu acho que tem algo muito positivo, que é realmente a relação entre as personagens da Monica Rambeau, a Capitã Marvel e a Miss Marvel. Acho todas elas perfeitas dentro do filme, a relação entre elas são muito divertidas. E em principal, a Miss Marvel, gosto muito da personagem e acho que aqui dentro desse filme, dentro da série ela já era muito legal, mas aqui dentro desse filme ela tá ainda mais solta. Eu falei, também fiz um vídeo já sobre a crítica de The Marvels, né? E eu falei dentro da crítica que a Miss Marvel pra mim é a personificação perfeita de o que seria se um fã da Marvel fosse chamado pra fazer parte de um filme, né? Desses filmes de super-herói. E, enfim, maravilhoso, até porque a atriz é super fã da Marvel. Enfim, e eu gostei do filme. Eu vou falar que eu fui com expectativas, assim, negativas pra assistir esse filme. Eu achei que eu ia estar vendo a pior coisa já feita na história, que eu ia sair ofendida de dentro do cinema. Não saí, eu achei ele um filme divertido, ok. É um dos melhores da Marvel? Não, tá muito longe disso, mas acho que ele também tá longe de ser um dos piores. Achei ele extremamente divertido, acho que ele tem boas tiradas. Tem momentos que não funcionam, óbvio, mas os momentos que funcionam, funcionam muito bem. Enfim, saí feliz e saí muito mais que feliz também por conta da pós-crédito, né? Que quem viu já sabe o que acontece, mas enfim, estou empolgada, só isso que tenho pra falar. Em 8º lugar ficou o filme Are You There, God? It's Me, Margaret. Esse filme ficou muito tempo na minha watchlist, porque eu ouvi muita gente lá fora na gringa falando muito bem do filme. E ele é um filme muito legal, assim, eu achei ele um filme divertido. Eu acho que tem muitas coisas dentro do filme que eu não consegui me identificar tão bem, né? Mas ele é um filme que mostra ali da passagem da pré-adolescência, talvez. Acho que de destaque dentro do filme fica realmente as questões familiares abordadas dentro do filme, assim, gosto muito da Rachel McAdams dentro desse filme, ela interpreta uma mãe, e acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo ela interpretando uma mãe dentro de um filme, então eu curti bastante, acho que ela fez um trabalho excelente, e a menina que faz a Margaret também, achei ótima, assim, é um filme que é pra ter esse fator, assim, de você se identificar, então acho que, pra mim, tem algumas coisas que eu não consegui me identificar tanto e tal, mas é um filme bem divertido, assim, e eu até fiquei pensando depois dele, né, porque tem muitas coisas dentro do filme que não são necessariamente respondidas, que, enfim, mas é porque é isso, a gente tá vendo um recorte, basicamente um ano dentro da vida dessa menina, a Margaret, então acho que foi proposital isso até, mas achei muito bom mesmo.
E agora vamos então para o 7º lugar, que ficou o filme Jogos Vorazes em Chamas. Eu sei que tem muitas pessoas que têm esse filme como favorito, o livro favorito e tudo, e acho que ele é de fato muito bom, principalmente porque é dentro desse livro, desse filme, né, que a gente é apresentado o personagem do Finnick, que em particular é o meu favorito. Acho muito legal, assim, gosto de tudo dentro do filme, mas ainda acho que ele não é meu favorito, que eu gostei mais dos outros dois que tiveram dentro desse universo, mas ainda assim ele é um filme muito legal, principalmente por essa proposta que ele traz, né, de pegar os tributos, enfim, não vou falar sobre pra não dar spoiler. Ah, Carol, mas esse filme foi lançado lá em 2014, quem ainda não viu? Mas vai que alguém ainda não viu. Eu quase dei, mas eu vou deixar pra lá. E em 6º lugar ficou o filme Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, um novo filme aí da franquia que conta a história, uma prequel, né, da história de Jogos Vorazes, que acompanha a história do Coriolanus Snow, que é o presidente Snow, né, na franquia original. E, enfim, gostei muito, tá? Eu acho que ele tem seus problemas, sim, acho que tem algumas coisas ali que o filme não conseguiu trazer tanto do livro e que fazem falta, principalmente depois que eu fui ver ali as pessoas contando do que acontece no livro, mas no geral eu achei ele um filme muito bom mesmo, é um filme que ficou comigo por muito tempo, gostei muito dos personagens, principalmente da personagem da Lucy Gray, interpretada pela Rachel Zegler, que aqui tá sensacional, assim. Já tem crítica do filme aqui no canal, mas foi um filme que ficou tanto comigo que eu tive que comprar o livro pra ler a história, porque eu simplesmente não conseguia parar de pensar naquilo. O filme é muito legal, assim, ele tem uma vibe mais parecida com o primeiro e o segundo Jogos Vorazes, mas ele tem uma coisinha a mais. Acho que faltam coisas dentro do filme, acho que tinham coisas que dava pra fazer diferente, óbvio, ele não é um filme perfeito, mas ele é um filme muito bom mesmo, assim, e ficou bastante comigo. E em 5º lugar ficou o filme O Aviador, o filme do Martin Scorsese, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio, também é um indicado ao Oscar, e por muito tempo eu queria ver esse filme. E eu acho ele um filme muito bom, acho só que ele tem um momento no meio dele que é meio parado, assim, meio difícil de você continuar. Não é parado bem a frase que eu queria dizer, mas ele é difícil, assim, um período no meio. Mas acho ele um filme muito bom, assim, principalmente o final e o começo conseguiu me engatar bastante, assim, e o Leonardo DiCaprio dentro desse filme tá simplesmente espetacular. E a gente também tem a Cate Blanchett dentro do filme, que é quem interpreta a Katharine Hepburn, e ela tá maravilhosa, assim. Acho que foi uma das performances que eu mais gostei dela, né? Não é minha favorita, mas eu acho que é uma das que eu mais gostei, eu gosto bastante dela, então foi bem legal ver ela dentro desse filme. E realmente o Leonardo DiCaprio é o grande destaque, assim, acho que ele tá sensacional dentro desse filme. E a gente vê isso principalmente nos momentos em que ele tá enlouquecendo, né, dentro do filme. Eu não vou falar muito pra não dar muito spoiler, mas enfim, assistam um filme que de fato vale muito a pena. Em 4º lugar ficou o filme Jogos Vorazes 1. Então, como eu falei, eu sei que muitas pessoas têm Em Chamas como favorito, mas pra mim o primeiro filme é o melhor. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele tem tudo, assim, e ele é um filme que, na minha cabeça, as coisas aconteciam quando eu assisti pela primeira vez, né? Toda aquela parte do início, antes da Katniss entrar, nos jogos mesmo, era muito rápido, era coisa de 20 minutos no máximo. É 1 hora do filme, basicamente, e aquilo passa voando, e você tem toda uma contextualização, mas aquilo não fica em nenhum momento forçado ou clichê. Realmente é um filme que me captou desde o momento que eu assisti pela primeira vez, lá com meus, sei lá, 13 anos até os dias de hoje. É um filme que eu já reassisti diversas vezes e eu gosto muito da parte da arena, principalmente. Acho que é muito legal, a direção consegue de fato deixar a gente bem imerso, como se a gente estivesse na arena ali junto com a Katniss. Já falei do filme aqui no canal, então se você quiser ver minha crítica completa, vou deixar o linkado aqui em algum lugar, enfim, vão lá assistir. Mas eu realmente gosto bastante desse filme e acho que ele é uma ótima introdução aí a todo o universo de Jogos Vorazes. E indo então para o top 3 final desse mês, em 3º lugar ficou o filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. Amei o filme, achei muito legal. Ele não chegou a se tornar meu favorito do Hitchcock, mas acho que ele é um filme muito legal, que deixa você a todo momento tenso e se perguntando o que tá acontecendo e querendo saber mais do que vai acontecer. É um filme que consegue engatar a tua atenção, assim, e eu lembro de ouvir falar sobre o filme e ficar pensando, nossa, mas o que teria de tão brutal, né, dentro desse filme? E de fato ele consegue ser muito brutal, mesmo se tratando ali de
pássaros, né? Enfim, achei maravilhoso. Eu gosto muito dos filmes do Hitchcock e esse realmente é muito legal. E em segundo lugar ficou o filme que foi apelidado de o melhor filme de terror de 2023 e eu posso garantir pra vocês que pra mim ele é o melhor filme de terror dos que eu assisti de 2023, que é When Evil Lurks. Ele é um filme argentino, se não me engano, e ele é muito bom, assim. Eu acho que ele é um filme muito corajoso. Ele é um filme definitivamente muito corajoso, porque ele é brutal, ele é pesado e ele vai fazer... Sabe aqueles momentos durante o filme que você fala, mas eles não vão fazer isso, isso não vai acontecer. Vão fazer sim. Acho que tem algumas coisas dentro do filme que... algumas coisas dentro do roteiro que são colocadas ali pra ajudar os personagens, né? Alguns eventos que você pensa, meu Deus, esses personagens vão fazer isso mesmo? Por que eles estão tão burros? Mas eu acho que, no final das contas, ele é um filme muito verdadeiro, porque as ações dos personagens, querendo ou não, iam ser as ações que nós, meros humanos, iríamos fazer numa situação daquelas, né? Porque como que você vai reagir a tudo aquilo que tá acontecendo, né? Ele é um filme que também ficou comigo por um bom tempo, principalmente por ele ser tão pesado assim, então se você for meio sensível, não recomendo tanto assim, mas se você gosta de filmes de terror, acho que vale muito a pena, assim. E por fim, em primeiríssimo lugar, ficou ele, Anatomia de uma Queda, é um filme francês que, assim como a Fire, não foi cotado ali pro Oscar de melhor filme internacional, a França não quis enviar ele. E ele é um filme sensacional e eu torço muito pra que ele pelo menos vá pra categoria de melhor filme, de melhor roteiro, qualquer coisa, que ele consiga furar essa bolha, né, e não ficar aí com essa de filme estrangeiro e eles, não tem o que fazer se ele não foi indicado, então vai ficar por isso mesmo, porque ele é um filme sensacional. Quem puder assistir, assista esse filme. Ele é muito bom mesmo, ele conta a história basicamente de uma investigação ali de assassinato, né, meio que tentando descobrir quem que matou, né? Eu tô resumindo de uma forma extremamente breve, porque ele é um filme que é muito mais do que isso. Enfim, é um filme muito legal e eu acho que filmes que contam sobre essa coisa de investigação, que trazem coisas de tribunal, enfim, eles têm que ter um fator a mais, né? Até pra não cair naquela mesma mesmice de sempre, e Anatomy of a Fall, Anatomia de uma Queda, realmente tem isso. Muito legal, atuações sensacionais, é um filme que te prende do começo até o fim, muito bom mesmo. Bom, então foi isso, esse foi o ranking do mês, esse foi a nossa retrospectiva de novembro. Tô muito ansiosa para a retrospectiva de dezembro e também para fazer uma retrospectiva final, falando sobre os meses, qual foi o mês que eu mais assisti filme e qual foi o meu top filmes que eu assisti esse ano, né? Ainda não sei muito bem como é que eu vou fazer esse vídeo, mas com certeza vai ter, porque eu acho importante deixar gravado aqui dentro do canal, né, enfim. Mas então foi isso, gente, muito obrigada, compartilhem o vídeo, curtam e comentem aí qual foi o melhor filme que vocês viram esse mês, e também se vocês concordam com a minha lista, se vocês acham que algum filme tinha que estar mais acima, mais abaixo, enfim. E foi isso, e até o próximo vídeo.